Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Você já sabe, é curso online gratuito para você. Estamos estudando as obras básicas do Espiritismo, iniciando pelo Livro dos Espíritos. Nós já estamos na segunda parte, no último capítulo dessa parte, o capítulo 11, dos Três Reinos. Iniciamos no vídeo passado o tópico Os Animais e o Homem. Hoje vamos dar continuidade para finalizarmos este tópico. Acompanhe comigo. É a pergunta número 600. Allan Kardec perguntou: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte em estado de erraticidade como a do homem? Então já vimos anteriormente que, se desejarmos, podemos afirmar que os animais possuem uma espécie de alma, um envoltório que os define. Então Kardec está aprofundando essa ideia para saber se esse estado é como o do homem ao desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual. E os espíritos respondem: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Então está bem claro aqui que a definição do envoltório, que podemos chamar de alma dos animais, não equivale ao espírito, e que ele fica então numa condição semelhante à erraticidade, mas não é propriamente. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. A do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, nós sabemos pelas obras de André Luiz que existem essas almas dos animais no mundo espiritual e são utilizadas. Tem relação com os espíritos errantes, mas não ficam muito tempo no espiritual, são logo utilizadas para dar continuidade ao progresso do princípio inteligente, que em sua evolução vai definir mais tarde individualidades como espíritos, portanto, milhões de anos depois. Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Ou seja, o progresso que existe para o homem também existe para os animais? E os espíritos respondem que sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Dispõem de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Aí vem a contribuição de Allan Kardec. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não faria sob a direção do homem. Então, o progresso também existe para as habilidades dos animais, mas na condição de princípio inteligente, sem a propriedade do pensamento contínuo, sem a consciência de si mesmo, não são comparados aos espíritos. E mesmo nos mundos superiores, continuam sendo inferiores ao homem. Questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, os animais não passam por expiação, que seria a observação consciente de si mesmo de uma limitação de retificação perante a justiça divina. Como eles não têm uso de livre-arbítrio, consciência de si mesmos, também não são responsáveis por atitudes que nós consideramos ser o mal.
afastados das leis de Deus para então sofrer expiação. Eles não sofrem expiações. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Deus aqui está escrito com letra minúscula. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Então, aqui também está a lembrança daqueles deuses da mitologia, tanto grega quanto romana, ou outras mitologias, que admitiam os espíritos que davam instruções para subsídios da agricultura, das construções, da arquitetura, dos modos de subsistência, da higiene, e os homens atribuíram a esses espíritos como deuses. São os deuses pagãos. São espíritos que os homens adoraram como se fossem divindades. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, que parece em desacordo com a unidade de vista de progresso que todas as suas obras revelam. Então, aqui está uma questão muito interessante. Allan Kardec apresentando a ideia de evolução e equivalência, e os espíritos apresentando os animais como seres inferiores ao homem, mas que têm um certo progresso. Como, então, estabelecer essa coerência com esse ponto doutrinário? E os espíritos respondem: tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublimidade da sabedoria do Criador. Então, essa distinção do processo evolutivo entre os animais e o homem na condição de espírito individualizado refere-se à condição natural de que nos animais elabora-se um princípio inteligente de formação e constituição do conteúdo que vai elaborar o espírito. Então, existe uma interligação entre homens e animais, assim como os recursos do princípio inteligente que passou pelo vegetal, também no mineral. São milhões de anos para a formação da individualidade do espírito. Então, existe um encadeamento, existe uma interdependência. Não há nenhuma injustiça nisso, a não ser a nossa ignorância e a limitação das nossas inteligências para não conseguir apanhar o conjunto. Mas Kardec insiste com a seguinte pergunta: a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, com a consciência de si mesmo, o uso do livre-arbítrio e individualização do pensamento contínuo e a consciência da existência de Deus, o homem desenvolve a inteligência moral, o que não acontece nos animais. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, alma animal e alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? O Kardec aqui está fazendo uma pergunta que refere-se a essa ideologia ou sistema humano de que existe um princípio de instinto relacionado à condição animal e que seria o responsável, então,
pelos equívocos ou pelos vínculos das sensações, dos vícios e dos erros. E aí, então, o homem teria duas almas? O Espírito responde que não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais, de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Então, não vamos fazer distinção de almas na individualização do espírito, mas na natureza e onde nós mais alimentamos os nossos propósitos, ou na natureza animal ou na espiritual. Onde houver predominância, aí estará as características dos nossos interesses e os da vontade. Subpergunta A. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas, conquanto tem a alma animal, que por suas paixões nivela os animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até o nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, por conta dessa condição do espírito possuir o livre-arbítrio, também podemos nos equivocar e escolher os erros, e portanto o mal, e nos rebaixar e agir de forma ainda mais inferior ou equivalente aos animais. Mas não significa que não se pode estabelecer um progresso de extinção de propriedades que só o espírito pode. E vem Kardec dar sua contribuição. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem, e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, aqui está bem claro a distinção entre o instinto, que é uma espécie de inteligência, e que serve como diretriz para escolhas acertadas dentro da consciência divina, e do desenvolvimento das capacidades da moral do espírito, que pode se levar a uma verdadeira libertação da matéria. Questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Aqui a pergunta direta sobre a constituição do princípio inteligente, que é uma matéria-prima, que é uma constituição elaborada no laboratório do mundo invisível, que traz como ensaio de construção das espécies e passa pelos reinos até a formação do espírito. O espírito responde do elemento inteligente universal. Porque é uma outra fonte utilizada pelo Criador para estabelecer a existência das criaturas. Subpergunta A. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Então, como os próprios espíritos já responderam, Deus escolheu a espécie humana para a reencarnação dos espíritos. Então, os animais não reencarnam no corpo do homem, nem o homem volta a ser animal. O espírito
só reencarna na espécie humana, a partir de uma elaboração do princípio inteligente, cuja fonte é o princípio da inteligência universal, objeto de matéria-prima do Criador. 607. Dissestes, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Responderam isso a Kardec na questão 190. Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase no seu desenvolvimento? Uma série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Resposta dos espíritos. Uma série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, antes da individualidade de espírito surgir, o princípio inteligente elaborado em diversas condições de procedências de períodos diferentes antes do que nós chamamos de humanidade. Então, a elaboração do espírito é algo de elevadíssima complexidade, que está além das nossas capacidades de comparação e entendimento. Faz parte da condição, da vontade de Deus, dos seus recursos de elaboração da vida. E nós estamos muito distantes para compreender esse mecanismo. Pergunta A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Então, Allan Kardec está fazendo a mesma pergunta sobre a elaboração do princípio inteligente para a formação do espírito, para testar os espíritos, para que eles confirmem, e eles confirmam. Já não dissemos que tudo em natureza se encadeia e tende para a unidade? Estão confirmando mais uma vez a mesma resposta. Desses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente não é o espírito. É essa estrutura, essa matéria-prima, essa condição elaborada, passando por diversos reinos, que passa por diversos períodos e outras regiões desconhecidas nossas no mundo espiritual, até elaborar o espírito. Então, o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. O princípio inteligente ainda não é o espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios, por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Pergunta B. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois que pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade?
Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começar. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava, no período a que se poderia chamar ante-humano, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. E a 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, agora que está muito bem esclarecida a distinção da formação do espírito a partir do princípio inteligente e que os animais fazem parte dessa fase de elaboração e que estabelece um concurso de realização da criação de períodos anteriores à da humanidade para que o espírito seja elaborado, nós enxergamos então o quanto somos pequenos e quanto há de complexidade na criação do espírito. Daí não sabermos o mecanismo ou da origem de como passamos a existir. Mas somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, criados pela sua vontade, perante a condição de adquirirmos a herança do amor divino em nossas vidas, a partir do amadurecimento espiritual que cabe a cada um de nós realizar, dentro dessa condição de consciência de si mesmo, para o desenvolvimento moral, aprimoramento intelectual e do sentimento, para a verdadeira libertação e aquisição de todos esses valores. Vamos continuar estudando essa doutrina libertadora, que nos dá o código de entendimento de todo o Evangelho de Jesus. Desejando a você um grande abraço e até o próximo vídeo.